Olá pessoal, tudo bem? Sou Margarete Sene, consultora de gestão de propriedades rurais. E hoje eu vou conversar com você aqui sobre o que é necessário para ser um consultor de gestão de propriedades rurais. Porque às vezes você pode estar pensando assim, será que esse negócio é para mim? E eu quero também conversar com você hoje sobre o potencial do agronegócio no nosso país. Você sabia que o Brasil hoje ele alimenta 1,5 bilhões de pessoas no mundo? Bom, pensando que nós somos 211 milhões de habitantes no Brasil, isso significa mais ou menos 7 Brasis que nós alimentamos. E outra coisa, o que é o agronegócio? O agronegócio, quando eu falo de cadeia do agronegócio, ele passa primeiro por insumos, que são fertilizantes, que são máquinas, que são sementes, depois ele vai para o produtor rural, para a agricultura e para a pecuária, depois ele vai para a indústria de transformação, logística e distribuição até chegar para o consumidor final. Então, o que nós vamos focar aqui? Justamente na pecuária e na agricultura, mais especificamente na agricultura. E você sabia que até 2050 o mundo vai ter aproximadamente 10 bilhões de habitantes? Hoje, só para você entender um pouco o cenário que a gente está inserido, nós temos 7,88 bilhões de pessoas no mundo, sendo que o Brasil alimenta 1,5 bilhões. Então, assim, temos muito ainda para crescer, muito ainda. A demanda por alimentos, ela vai subir 40% no mundo. E o Brasil, ele pode garantir essa segurança alimentar. Eu não estou aqui discutindo de forma alguma a fome no mundo. Não é esse o meu foco. Eu estou aqui para te mostrar uma área em potencial e franco crescimento. A gente pensa o seguinte, a tendência do agro hoje no mundo é o que o Brasil faz agora, com tecnologias no campo. Somos muito tecnológicos no campo, porém, temos muitos desafios ainda. Por exemplo, temos tecnologia no campo, porém o produtor rural ele não tem ainda a tecnologia no administrativo, no escritório, e sem isso nós não conseguiremos alcançar os nossos objetivos de continuar alimentando o mundo. O Brasil hoje ele é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O complexo soja, que é grãos, que é produtos processados, ele ocupa o nosso primeiro lugar de exportação. Eu sou uma pessoa que eu entrei no agronegócio pela porta do comércio exterior. Então, trabalhei muito tempo com exportação e entendo realmente daquilo que eu estou falando. Esse desafio que nós temos, de ajudar o produtor rural a ser tecnológico também no campo, traz para nós, consultores de gestão de propriedades rurais, uma oportunidade ímpar. E aí, eu quero te apresentar esse universo e mostrar para você o que é necessário para ser consultor de gestão de propriedades rurais. Quais as habilidades necessárias para ser consultor de gestão de propriedades rurais? Vamos lá. Uma habilidade muito necessária para entrar nessa profissão é identificação de problemas. Então eu quero falar com você aí, tá me escutando, e você que é uma pessoa pessimista e você que é uma pessoa crítica. Olha só, nós temos uma consultoria por abordagem de problemas. Então, assim, quando eu entro numa propriedade rural, a primeira coisa que eu vou olhar são problemas. Por quê? Se aquele produtor rural ele me chamou para conhecer a propriedade dele, ele não me chamou para eu verificar para ele o que ele tem de melhor. Não, ele quer arrumar aquilo que ele sabe que ele precisa. Ele tem a dor, ele sentiu a necessidade. Ou alguém falou para ele sobre o meu trabalho, eu fui por indicação, mas ele sente que alguma coisa tá ali. Sabe aquele sinal de ocupado que fica assim na cabeça da gente? É quando a gente percebe que a gente precisa melhorar em algo. Então, eu preciso, como consultora de gestão rural, identificar problemas na propriedade. Essa é uma habilidade muito necessária. Sabe uma coisa que é interessante? Uma pessoa pessimista, ela entende, ela consegue ser crítica e ela consegue entender quais os principais problemas que ela vê ao redor dela. Então, ela vai conseguir identificar problemas. O consultor de gestão rural, ele precisa
precisa gostar de problemas. Agora sim, quem nunca, né? A vida é resolução de problemas. Só que você tem que ter os problemas por esteiras. Você não tem que ficar preso num único problema. A princípio, o consultor de gestão rural, ele precisa identificar esses problemas dentro de uma fazenda. Primeiro eu vou falar dos problemas, depois nós vamos falar da resolução deles, tá? Agora, a Margarete, eu identifico o problema e não consigo resolver. Ótimo! Você já é um excelente consultor de propriedades rurais em questão de diagnóstico, em questão de entender aquilo que a propriedade rural precisa melhorar. Sabe o que é interessante? Que a maior parte dos problemas das propriedades rurais das fazendas são os mesmos. Então, se você mapear e você trabalhar com essa abordagem de problemas, você pode focar em resolver apenas um. E se você focar em resolver apenas um problema para o fazendeiro, para o empresário, para o produtor rural, ele vai ficar seu fã. Por quê? Você identificou um problema e você resolveu. Quantos consultores que eu conheço que não resolvem problemas nenhum? Então, isso é efetividade. Gosta de problemas? Gosta de resolver problemas? Aqui é uma profissão legal para você. Olha só, os principais problemas e desafios que uma propriedade rural enfrenta hoje nos dias atuais. Primeira coisa, falta de organização. O fazendeiro, ele verdadeiramente não conhece o seu negócio. É claro que você não vai falar, não vai abordar ele dessa forma, tá? Mas essa é a verdade que ninguém comenta no agronegócio. Ele não conhece a sua fazenda, ele não conhece de fato a sua propriedade rural. Se você fazer perguntas assim para ele, você sabe quanto que você compra aqui por mês? Quantos itens que você compra por mês, por exemplo, de peças de oficina mecânica? Você sabe quanto de liquidez, quanto de dinheiro você tem no seu estoque? Você sabe se você tem produtos a vencer no seu estoque? Você sabe o que os seus funcionários hoje estão fazendo no campo? Ele não vai saber. Então, assim, com algumas perguntas básicas, ele vai entender que ele precisa de uma consultoria de gestão rural. Olha só, principais problemas que o produtor rural enfrenta: falta de clareza no seu negócio e falta de conhecimento do negócio dele, seja no campo operacional ou mesmo no campo administrativo. Bagunça em estoque, falta de organização, não ter uma fonte única de informação. Muitas vezes os funcionários, eles fazem ou registram algum controle do que está acontecendo no campo, mas registra em várias fontes. Esses dias eu estive numa fazenda e eu fui conversar sobre o abastecimento das máquinas, né? Controle de abastecimento das máquinas em campo. Que é colocar gasolina numa colheitadeira, numa pulverizadora e sair ali para fazer o manejo, né? Por exemplo, da lavoura. Olha o que eu identifiquei. Alguns funcionários, eles colocavam as informações no quadro e outros funcionários tiravam foto. Percebe a falta de organização? Você tem uma única atividade com duas formas de serem feitas. Ou seja, problemas nas atividades no dia a dia dessa propriedade rural. Falta de ter uma rotina clara, falta de ter uma comunicação com os funcionários. Funcionários que não são treinados, funcionários que não entendem o que eles vão fazer no dia a dia, falta de um planejamento de safra. Olha, eu tive uma produtividade esse ano em determinado talhão. O que são talhões? O fazendeiro, o produtor rural, ele divide a sua terra em blocos, porque assim fica mais fácil dele controlar e organizar o que está acontecendo. E isso é agricultura de precisão. Cada terra, mesmo que seja uma do lado da outra, ela vai ter uma fertilidade e aí vai ser preciso fazer uma correção, né? A primeira pessoa vai lá, o agrônomo vai lá, faz uma análise de solo, ele vai entender. E muito desses números, né, de produtividade ajudam o produtor a entender qual é o pedaço de terra dele mais produtivo. Só que muitos, se não falar a grande maioria, não faz esse planejamento. Esse planejamento, por vezes, está apenas na mão do seu agrônomo. Então, se eu tive uma excelente colheita, por exemplo, de grãos esse ano, ou de outro cultivar, né, seja, sei lá, de milho, de sorgo, eu não entendi por que eu tive uma grande produtividade. Eu nem sequer sei quais os produtos que eu usei nesses pedaços de terra. Ou seja, tanto quando você tem uma meta, se você bate ela para cima ou para baixo, você precisa entender. Isso
isso é conhecimento do seu negócio e por vezes ele tem desconhecimento desse negócio. Então, esses são alguns exemplos de problemas enfrentados, né, nas propriedades rurais desse Brasil enorme aí. Uma segunda habilidade aqui, um consultor de gestão de propriedades rurais, é a resolução de problemas. Ah, Margarete, mas olha só, eu só sei ver problema, eu não sei resolver. Bom, você está com problema. Mas independente, se você só consegue verificar problemas, você já pode trabalhar diagnosticando problemas em propriedades rurais. E aí você faz uma parceria com outro consultor que vai resolver problemas. Mas olha aqui, resolver problemas não é muito difícil. Sabe igual um cozinheiro que primeiro ele faz o arroz com feijão e depois ele faz o caviar? Assim é o consultor de gestão de propriedades rurais. Não adianta você querer estar no degrau 10, sendo que você não subiu nem os primeiros. O que eu quero dizer? Mapeou os problemas? Escolha apenas um e arrume. Eu vou te dar um exemplo. Um dia desses, eu estava com um proprietário rural numa determinada fazenda aqui da minha região. E ele falou assim pra mim: Margarete, arrumar estoque é muito fácil. Aí eu disse assim pra ele: Fulano, se é tão fácil assim, por que você não fez? Entendem? É fácil para ele, mas ele não faz. O consultor precisa ter atitude para ajudar o proprietário rural a resolver aquilo que precisa ser resolvido. Você precisa motivá-lo a fazer. Então, assim, como estoque é um problema comum entre tantas propriedades rurais, o que você pode fazer? Você vai ajudar o proprietário rural a arrumar esse estoque. Arrumar estoque vai partir do princípio da organização, tirar todos os produtos, limpar tudo. E o segredo para organizar um estoque numa propriedade rural é você classificar. Classificação tem muito a ver com administração, sabia? Só que eu nunca ouvi falar isso em faculdade de administração de empresa. Mas classificar tem tudo a ver com administrar. O que é isso? Eu vou pegar ali o almoxarifado do produtor rural e eu vou classificar aquilo que são insumos, aquilo que são peças de oficina mecânica, aquilo que está vencido e eu preciso de repente tentar devolver para uma revenda porque não é possível, aquilo que está para vencer e usar primeiro, né? A gente tem as metodologias, o primeiro que entra no estoque é o primeiro que sai, e o pessoal de fazenda não segue isso, né? São coisas básicas de organização. Então, assim, entenda que a classificação tem tudo a ver com administração. Olha só, a sua mesa de jantar, ela tá no seu banheiro? O seu vaso sanitário tá na sua cozinha? Não. A cama tá na sua sala? Então, cada item tem o seu lugar. Assim é também na gestão de negócios. Assim também é na gestão de propriedades rurais. E eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade enorme para classificar. Então, se você gosta de resolver problemas, escolha um problema comum e comece. Foque em resolver bem esse problema. E aí você já terá uma eficiência. Terceira habilidade do consultor de gestão rural: escuta qualificada. O que é isso? É preciso saber escutar. Básico, né? Básico, mas tão poucas pessoas fazem. Eu mesmo tinha uma dificuldade muito grande de escutar, porque eu gosto de falar, mas aí eu precisei treinar a minha escuta e inclusive treinar a minha escuta nas entrelinhas. Você sabia que o produtor rural, ele tem muita agenda oculta? Olha só, numa próxima oportunidade eu vou explicar para você o que é agenda oculta. Agora eu vou focar na escuta qualificada. Toda fazenda, toda empresa, sim, porque a fazenda ela é também uma empresa, é composta por pessoas, óbvio, e pessoas eu preciso entendê-las. Então, muito embora você tenha os mesmos problemas nas propriedades rurais, as pessoas serão diferentes. O seu produtor rural vai ser diferente, aquele que você vai entender, a equipe dele vai ser diferente e eu preciso escutá-los. E uma coisa que é muito comum de acontecer em fazendas, normalmente os donos das propriedades rurais têm um pouco de dificuldade de escutar o pessoal do campo, né? Existe um distanciamento muito grande entre eles. Não em todas as fazendas, lógico, porque cada fazenda é única, mas esse é também um problema recorrente. Acontece que a turma do campo tem excelentes ideias. Um dia desses eu fui numa fazenda, uma das fazendas que eu dou consultoria, e o pessoal me falou o seguinte: Margarete, eu preciso comprar uma peça mecânica na cidade que determinada máquina estragou. Só que quando eu fui na cidade, eu percebi que eu não fui bem tratado. Olha, se eu tivesse com uniforme, uma
camisa da fazenda com uma logomarca dela, ficaria mais profissional, você não acha? Olha só a ideia que ele me deu. Então eu, como consultora, levei essa ideia para o dono da propriedade rural, mas eu atribuí para quem foi essa ideia. Eu falei, olha fulano, o pessoal do campo está pedindo escritório. O fulano de tal no campo disse que ele percebe, que ele já trabalhou em outras fazendas, que quando ele vai para a cidade comprar alguma determinada peça, ele é melhor tratado, ele é mais bem visto profissionalmente se ele está com uniforme. Você não acha que fica mais profissional? Olha só, que interessante. Então a própria turma do campo, eles dão as ideias de melhoria. Quando eu tenho uma atividade a ser feita, eu tenho um processo. Quando eu tenho um processo, eu tenho o dono do processo. Quem é? Que é quem executa essa atividade. No caso do campo, é quem executa as atividades no campo. Então eles conhecem melhor. Eu tenho que chegar com muita humildade, com muito jeito, jogo de cintura e uma escuta qualificada para perguntar para eles as próprias soluções. Então, não significa que o consultor de gestão rural ele vai ter todas as ideias e todas as soluções do mundo, porque ele precisa simplesmente saber escutar e executar as ideias, porque ter ideias é muito fácil, executar é mais difícil. Uma quarta habilidade para ser um excelente consultor de gestão de propriedades rurais é construção de relacionamentos. Ele tem muito a ver com aquilo que eu falei anteriormente sobre a escuta qualificada. Construir relacionamentos, aliás, é básico em qualquer profissão. Eu preciso construir um relacionamento de credibilidade, de confiança com o meu cliente produtor rural, porque daí eu tenho certeza que ele vai me indicar para próximos clientes. Inclusive eu mesma peço indicações. Quando eu tô para terminar um serviço, ou mesmo na metade, ou quando eu já dei para ele um marco, quando eu falo marco, eu já mostrei uma vitória, já implantei alguma melhoria, eu já começo a pedir indicações para o meu cliente, porque ele já viu uma melhoria. E aí ele me indica e eu vou construindo esse relacionamento com ele de confiança, né? Dia após dia, colocando o tijolinho ali para construir um alicerce, uma base mais sólida. Toda a construção de relacionamento, ela exige paciência. Não adianta você forçar a barra. Você vai demonstrar para ele algumas vitórias. Eu tenho muito método, né, que faz parte do meu método de consultoria, que eu chamo em inglês de Quick Wins. O que são isso? Pequenas vitórias. Porque quando você começa uma consultoria de gestão, seja numa propriedade rural ou em qualquer empresa, primeiro vai piorar para depois melhorar. Por quê? As pessoas, bem ou mal, né, estão fazendo mal lá as atividades delas, só que elas estão fazendo. A coisa está saindo, não está saindo bem, mas está saindo. Quando chega um consultor, ele vai parar, né? E aí as pessoas vão ter a sensação de que elas estão perdendo tempo. Sabe aquela reforma na sua casa que piora para depois melhorar? Piora, de repente você tem pintor, você tem pedreiro dentro da sua casa, te dá aquele desconforto, só que depois a turma vai embora e você olha e fala, poxa, gostei demais, eu acho que daqui 1 ano, 2 anos eu vou juntar dinheiro e vou fazer essa reforma. O mesmo princípio segue para consultoria de gestão, principalmente em fazendas. Então assim, não adianta forçar a barra e por isso você precisa dar pequenas e rápidas vitórias para o seu cliente. Sabe como? Resolvendo um único problema. Resolva rápido, resolva em 1 mês. O produtor rural ele vai começar a ter confiança com você. Mas mesmo assim, em consultorias longas, você vai perceber que muitas vezes você mesmo vai ter picos maiores de motivação e picos menores. Isso também vai acontecer tanto com o seu cliente produtor rural quanto a turma no campo. E algumas vezes, como é que você vai resolver isso? Você vai resolver com reuniões de feedback. Você precisará chamar, pontuar o seu cliente, aquele que está te pagando, sim, porque afinal de contas tem muitos clientes que adoram pagar a gente, só que nós vivemos de dar resultados e quanto mais resultados, mais nós teremos clientes. Então você precisa entrar para ganhar junto com o seu cliente. As reuniões de feedback vão pontuá-lo aquilo que precisa ser feito. As reuniões com time também de feedback também irão pontuá-los. Então pode ser que de tempo em tempo você precise fazer as reuniões de feedback para construir um bom relacionamento com o produtor rural. Uma outra habilidade que é necessária para o consultor de gestão rural é o gerenciamento do seu tempo. Sim, porque uma dificuldade que o consultor de gestão ele enfrenta é ganhar escala
escala. Num próximo vídeo eu até posso conversar sobre isso. Por isso, o gerenciamento do tempo ele é tão importante. Hoje nós estamos com uma boa notícia aí, que os produtores rurais eles estão ficando mais tranquilos em relação a atendimentos online. E uma das fazendas que eu dou consultoria atualmente, eu consegui implantar um financeiro, um fluxo de caixa com a produtora rural totalmente online em apenas um mês. Então isso foi uma coisa inédita para mim e para o meu trabalho. Isso se abriu uma oportunidade enorme, porque fazendas demandam um deslocamento. Ah, Margarete, eu não tenho carro, eu não tenho 4x4 para chegar numa fazenda. Não tem problema. Muitas vezes eu já fui trabalhar em fazendas com o meu cliente produtor rural me pegando aqui na porta da minha casa. Ou às vezes eles costumam ter escritórios na cidade. Ele pode ir lá buscar você. Ah, meu cliente produtor rural, ele não tem escritório na cidade, ele não pode me buscar. Se ele quer, ele dá um jeito sim. Então assim, gerenciar seu tempo é muito importante para que você tenha mais clientes no seu dia a dia e você não fique apenas com alguns poucos clientes. Como que eu faço? Além de otimizar o meu tempo em reuniões online, eu faço cronogramas para ser cumprido. Com o aval do meu cliente, eu apresento para ele, eu mostro para ele e ele me dá devolutiva, porque aí eu coloco velocidade nele. Eu tenho tempo em ter resultados. O consultor de gestão, ele precisa dar resultados. Ele está também comprometido com o seu cliente. Na verdade, nós somos consultores de gestão rural, nós somos consultores de propriedades rurais com o cliente e não para o cliente. O consultor de gestão rural, ele não precisa ser o salvador da pátria. Dos pontos dessa profissão é motivar o seu cliente à ação. Nós somos gestores de mudança. A questão de otimizar o tempo passa também por parcerias. Às vezes, se eu sou um consultor, se eu estou entrando na consultoria agora, eu vou ser um consultor de gestão apenas de diagnóstico, de chegar lá e diagnosticar, eu posso fazer parcerias com outros consultores de gestão e trabalhar a quatro mãos. E assim eu consigo também ganhar mais velocidade. É melhor eu ganhar menos, mas eu ganhar velocidade e ter mais clientes. Você precisa avaliar aquilo que é rentável para você. Então tem essas técnicas: cronograma, metas, engajar o seu cliente, engajar a equipe do seu cliente, otimizar atendimentos online, treinar multiplicadores. Você pode ser o consultor e ter um braço direito na propriedade rural. Eu já trabalhei com estagiários, eu já trabalhei com pessoas que foram contratadas para trabalhar comigo e para ser uma extensão da minha consultoria rural em loco, na própria fazenda. Você pode, além de treinar pessoas, às vezes você pode gravar vídeos e mostrar como é que a pessoa pode fazer e a pessoa pode executar para você. Não necessariamente o consultor de gestão coloca a mão na massa. Consultoria não implica em colocar a mão na massa. Eu sou uma consultora que se precisar, eu vou carregar a caixa, se precisar, eu vou movimentar, eu vou colocar a mão na massa. Mas esse é apenas um diferencial meu. Não significa que isso precisa ser assim com todos que trabalhem nessa área. Uma outra habilidade muito importante para ser consultor de gestão de propriedades rurais é trabalhar com equipes e trabalhar com diversidade. Ora, mas até então, isso é uma coisa muito natural de outras áreas. É sim, isso são habilidades do profissional do século XXI. Então até aí, você que trabalha em empresa também precisa ter, a fazenda é uma empresa, mas você que trabalha não em fazenda, em outras empresas de outros negócios, também precisa ter essas habilidades. Ou precisa não ter, mas desenvolver essas habilidades. É claro que nem sempre nós temos todas as habilidades, né? Nós focamos naquelas habilidades que nós temos de melhor e vamos, no dia após dia, sendo melhores, né? Ter mentalidade de crescimento. Afinal de contas, quem fica fixo é árvore. Então, assim, saber trabalhar em equipe é essencial. Saber trabalhar com diversas pessoas. Quando eu entrei para a área rural e quando eu fui trabalhar com o pessoal do campo, eu assustei muito porque era muito diferente do meu dia a dia. Não significa que você é melhor ou você é pior. Eu não vejo as pessoas dessa forma. Simplesmente são pessoas que têm uma vida diferente da sua. Não existe isso de certo ou errado. Eu me deparei com pessoas que, muito embora são moradoras de perto de grandes centros, pessoas que, por exemplo, nunca foram num cinema. Para mim, que sou cinéfila, era uma coisa impossível de se imaginar.
mas existia e você se surpreende. Eu me surpreendi com essas pessoas, eu aprendi muito com elas. Então, uma habilidade muito importante é saber trabalhar em equipe e saber trabalhar com diversidade, pessoas diferentes de você. E isso foi algo que me atraiu muito para o agronegócio, porque eu vinha dar aulas em faculdade, eu vinha de outras empresas, de indústrias, de comércio. Então, quando eu fui para a zona rural, quando eu cheguei em fazenda, eu gostei muito. Conhecer pessoas que pensavam diferente de mim me trouxe muitos insights, me trouxe muito crescimento. E isso foi muito recompensador. Uma outra habilidade que é muito importante é saber se posicionar. Você, como consultor rural, precisa pegar o seu espaço, precisa saber se posicionar. Por que eu estou colocando essa habilidade como muito importante? Porque eu tive dificuldade de me posicionar no começo. Eu vinha de indústria, eu vinha de outras instituições, eu já trabalhei sem ser autônoma, né, com chefes, com hierarquias, né? Eu tive dificuldade para me posicionar, mas eu busquei isso. Para mim, antes, me posicionar era muito doloroso, mas à medida que eu fui fazendo, eu fui me soltando mais e eu fui tendo resultados efetivos, porque afinal de contas, o meu único objetivo era ter resultados naquilo que eu me propunha. As reuniões de feedback que eu falei nas habilidades passadas aí, elas são muito importantes para te ajudar a posicionar. Eu vou te dar um exemplo. Na maior parte das fazendas, às vezes que eu vou, eu encontro uma resistência inicial, né, das pessoas do campo ou mesmo das pessoas do escritório. Por quê? Essa resistência, eu enxergo ela hoje como natural. É mudança, pessoal. E mudança, às vezes, mesmo que vai ser para melhor, ela é dolorosa. Tem profissionais que fizeram isso há 20 anos fazendo a mesma coisa. De repente, eles vão precisar fazer diferente. O nosso trabalho é ajudar as pessoas nessa transição da mudança, a ter essa adaptabilidade. Muitas vezes, as pessoas, algumas vão conseguir e outras não vão. E isso é um processo natural. Eu não gosto de ter fama de consultor facão, daquele consultor que sai cortando todo mundo. Eu sempre trabalhei para eu não ser esse tipo de consultor. Mas muitas vezes, algumas pessoas vão precisar sair, porque elas simplesmente não vão se adaptar. E tá tudo bem, isso precisa ser feito sem o seu sofrimento. Eu aprendi a me posicionar, às vezes a ter que falar assim para o produtor rural: escuta, vamos conversar aqui sobre como é que está essa implantação dessa consultoria no campo, e às vezes nós precisamos tomar determinadas decisões. O consultor, ele não toma decisão, a decisão é sempre de quem contratou você, mas ele ajuda a analisar a melhor decisão que o seu cliente produtor rural pode vir a tomar. A última habilidade que eu gostaria de conversar com você hoje aqui é trabalhar sob pressão. E às vezes essa pressão ela vai vir mais de você mesmo do que do seu cliente. Como você é consultor de gestão de propriedades rurais e você precisa dar resultados, você é autônomo, né? Então você também é empreendedor. Você vai gerar emprego para você agora. Você não vai bater o ponto, você não vai ter às vezes o horário para entrar e o horário para sair, mas você vai trabalhar com resultados. E aí você vai precisar lidar com essa pressão, né? E muitas vezes essa pressão vai vir mais de você. E isso vai ficar cada vez mais natural assim que você vai começar a trabalhar, a entrar nesse novo universo e a se encontrar nesse novo universo. Dê essa chance para você. Todos nós aqui estamos em constante evolução, em constante crescimento. Trabalhar com consultoria de gestão implica em ter uma mentalidade de crescimento e não uma mentalidade fixa. Lembra, eu disse aqui antes, quem é fixo é árvore, então é uma evolução constante e eu te garanto que vai ser muito recompensador. Bom, é isso, eu tô encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer habilidade ou quiser acrescentar alguma habilidade que você pensa que é importante para trabalhar nesse universo, comenta aqui e a gente vai trocar uma ideia. Até mais!